Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje tem música ao vivo com Rodrigo Panassolo. Você vai ficar por dentro do lançamento do projeto Lê Pra Mim e também do concerto da OSPA de hoje à noite. Além disso, tem a segunda parte da entrevista com o músico Ale Vanzella. E a gente começa falando de um evento que acontece amanhã, não é, Domício? Isso mesmo, Newton. Amanhã, na realidade na quinta-feira, né, é o Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher. Aí acontece o lançamento do Ponto de Cultura Feminista Corpo, Arte e Expressão aqui em Porto Alegre. No evento será realizado um feminário que marca o início das atividades de formação do Ponto. Para saber um pouco mais da iniciativa, a gente recebe aqui no Estação Cultura a Luísa Gabriela e a Malu Viana. Sejam bem-vindas. E vamos começar com a ideia de um ponto de cultura específico, falando das questões femininas, né? E o que é um feminário também? Por favor, Gabriela. Então, bom dia a todos. Um ponto de cultura é uma política pública da cultura criada no governo Lula, com o então ministro Gilberto Gil, e é um investimento em ações culturais em sua diversidade, né? A gente, no Coletivo Feminino Plural, junto com várias mulheres artistas, ativistas, criamos esse projeto. É a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, a ONG Cirandaro, Ilê Mulher, Mirella Cruel, Andressa Cantergiani e Carolina Pomer, e um coletivo de mulheres com deficiências inclusivas compõem esse coletivo que propõe ações em torno da arte, da expressão e do corpo das mulheres. Então, esse primeiro feminário, que seria um seminário mais voltado às questões feministas, ele começa na Casa de Cultura Mário Quintana, mas as atividades do Ponto de Cultura são diversas e espalhadas na realidade, né? Então vai ter atividades também na Restinga e depois o Ponto de Cultura, que tem um local fixo, mas ele prevê essa ideia de estar em vários lugares diferentes, isso mesmo? Essa ideia de descentralizar o ponto é justamente para ações nas comunidades, em especial a Restinga, né, onde o próprio comitê gestor também inclui ações, oficinas, debates e diversas ações para que a gente possa discutir o olhar da mulher, a cultura, a produção cultural através de artes cênicas, oficinas de hip hop nos seus elementos. Então, para nós, tanto na cidade de Porto Alegre, quanto na Restinga estarão acontecendo ações do Ponto de Cultura Feminista, Corpo, Arte e Expressão. E Domício, o Feminário, ele abre um processo de capacitação e formação em torno dessas questões que a gente está propondo, né? De formação para o feminismo, de ativismo também, de ações em diálogo com o movimento de mulheres. E vai ser dia 28, vão ser vários dias de oficinas. E a gente depois nesse dia 28, vai ter uma performance que chama Aterro, que é da Andressa Cantergiani, e as mulheres do hip hop também vão estar lá fazendo ações. E são abertas as inscrições para essa primeira atividade que vai ter na Restinga do Feminário. Basta se inscrever pelo e-mail, pontodeculturafeminista@gmail.com. E a gente está muito feliz com esse espaço de poder discutir sobre as questões que envolvem o corpo das mulheres, né, e a sua expressão, levando em consideração que a gente vive numa sociedade que está se vendo e se revendo, né, na contemporaneidade agora. Então, essas políticas que giram em torno da arte, da cultura e das mulheres é como uma retratação também, né, para tempos em que as mulheres ficaram silenciadas. Por muito tempo as mulheres foram representadas por homens, né? E agora é uma maneira de como esse corpo feminino é representado com outro penso, né? Também. É verdade. Então, tá todo mundo convidado. Acho que vai ser uma experiência bem legal pra gente. E é isso. Bom, o que me pediram para repassar aqui mesmo, o horário, como vai ser, como funcionam as inscrições, como as pessoas podem participar, vai acontecer tudo na Casa de Cultura Mário Quintana, essa parte do feminário, das inscrições, né? Queria que passasse rapidamente ali, ô Malu, por favor. Eu trouxe um cartazinho aqui, que não sei se dá para enxergar, né, com a luz, que vai estar divulgando as ações. Então, dia 28 é o Feminário, chama Por uma Cultura Feminista, Transformar o Mundo, Transformando a Si Mesmas. É às 18h30 na Casa de Cultura. Depois nós vamos ter vários dias de oficinas e mesas abertas. As oficinas são só para as mulheres. E as mesas são abertas ao público em geral. Então, dia 30, oficina de arte, numa perspectiva feminista. Dia 10 de junho, uma mesa que é corpo, autonomia e expressão numa perspectiva feminista, que tem vários convidados de várias áreas diferentes, gente muito legal que vai estar falando na Casa de Cultura também. Dia 13 de junho, 17 de junho e 24 de junho são outras oficinas e ações em torno do corpo,
também da produção de vídeo, etc. Pelo e-mail, pontodeculturafeminista@gmail.com, pode se inscrever. Certo, gurias. Parabéns pela iniciativa aí. Muito Boa obrigada sorte pela aí, né? oportunidade, que todos possam comparecer aí no Feminário, nas oficinas. Certo. Bom, e acontece hoje à noite a 6ª edição do ano do concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre no Teatro São Pedro. Noite de estreias no concerto. O maestro Gianluigi Zampieri e o pianista Daniele Riscica, ambos italianos, se apresentam pela primeira vez na OSPA e também pela primeira vez dividem o palco. Regente e solista já se conheciam, foram aluno e professor, que hoje executam obras de Beethoven, Mozart e Brahms. Fez foi uma escolha simbológica e de caráter da música. Então, a abertura do programa, o Coriolano, é em Dó menor. O concerto solístico de Mozart é em Ré menor e a sinfonia final é em Mi menor. É como uma descrição de um triângulo. Tem uma abordagem geométrica na escolha da gente. Para mim é uma honra tocar com o maestro Gianluigi Zampieri. Por quê? Porque a gente estudou esse concerto por uma motivação casual, de fato 2 anos atrás, sem imaginar que hoje a gente vai fazer esse concerto junto. Então, qual é a coisa legal, diria mesmo legal, é que a gente tem uma única ideia do concerto, uma ideia única que foi de fato mesmo construída junto. E para mim é uma honra porque ele está num nível muito mais alto do que eu, né? E ele tem carreira. A imprensa nos apresentou como maestro e aluno. No palco, no momento em que a gente compartilha o palco, não tem maestro e aluno, não tem professor, não tem geração, não tem idade, tem a mesma responsabilidade. E a partir de hoje acontece aqui em Porto Alegre o projeto Lê Pra Mim, em que artistas e personalidades participam da leitura de um livro e oferecem também as suas histórias de vida para as crianças do ensino público. A abertura hoje conta com a participação da atriz Suzy Rego e nós vamos conversar agora sobre o projeto com a atriz Sônia de Paula, que também produziu, idealizou essa história, né? Como é que é a tua relação com a leitura e com a leitura de livros e levar ela para o palco, na medida que você tem o seu trabalho como atriz também numa trajetória aí de muitas décadas, né? Muitas, meu amor. 43 anos de carreira, E eu né? te acompanho desde sempre. Meu amor, obrigada. Estava dizendo que eu estive aqui, menino, em 72, no Teatro Leopoldina, faz muito tempo, né? E voltei outras vezes, né? Mas não representando, né? Mas muito feliz de voltar agora, plantando essa sementinha. O Lê Pra Mim é um incentivo à leitura, que eu comecei em 2010, no Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro, e fiz já São Paulo, Salvador, Belém, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Teresina, São Luís, e agora estou aqui, né, plantando essa sementinha. É um projeto que a gente chama uma pessoa da mídia, um cantor, um ator, um jornalista, para ler um livro para a criança, e um livro curto, porque você sabe que é criança que ainda não foram alfabetizadas. Então, a gente convida crianças da rede pública e também abre para o público normal, né, com senhas distribuídas 1 hora antes, é de graça. Toda criança leva um livro para casa, não necessariamente o livro que foi lido, né, pelo artista, pela personalidade, mas leva um livro de presente para poder trocar com os amiguinhos, para pedir para o tio, para o pai, para o avô, para ler essas histórias para eles. E a gente ganha um lanchinho, e independente de ter surdo, tem uma intérprete de Libras, que é a língua dos sinais do surdo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui plantando essa sementinha. Sônia, tem uma particularidade, né? Em cada lugar que vocês levam o projeto, vocês convidam, né, pessoas do local, personalidades locais, para fazer essa leitura. Certo. E aqui no Rio Grande do Sul não vai ser diferente. Não vai ser diferente. É só entrar no blog da gente, que é lepramin2010.blogspot.com. Aí vocês vão saber todas as pratas da casa que vão emprestar o talento e a credibilidade para o meu Lê Pra Mim. Que legal. Como é que você percebe a relação do público? Como é que as crianças recebem esse projeto?
Olha, recebem super bem, é o que eu digo para você. Não é, eu estou plantando uma sementinha. Eu não sei se eu vou ter oportunidade, né, de ver, mas eu tenho certeza que meus netos, os meus bisnetos, vão colher esses frutos. Eu fico muito emocionada de estar aqui em Porto Alegre, um estado com tanta cultura, com tanto uma terra que você tem que tirar o chapéu, né? Não é uma terra de Mário Quintana. Então, eu acho que vocês já têm, a criança gaúcha já tem um histórico, um DNA no ar, né, de grandes talentos, né? Vamos dizer, não só de Mário Quintana, mas da música, né, atores. Então, eu acredito que plantando essa semente é uma coisa a longo prazo, né? Mas eu acredito que, pela minha sementinha que eu estou plantando, por todo o histórico de vocês, cultural, eu acho que vocês vão ter muitos outros autores, cantores, muitos Lupicínios, muito Mários Quintanas, muito Iberê Camargo, muita Elis Regina, muita Adriana Calcanhoto. Gente, é muita gente. Sônia, antes de encerrar rapidamente, né? Você está com projetos também em cartaz. Eu estou viajando pelo Brasil também com um espetáculo sobre Cora Coralina e Adélia Prado. Chama Receita de Poesia, um Dedo de Prosa. Então, convidar todo mundo, né, de hoje até sábado, às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde, no Memorial Rio Grande do Sul, para assistir esse incentivo à leitura. Sônia, muito obrigado. Volte sempre. Eu que agradeço, muito obrigada a vocês pela oportunidade de eu divulgar o meu sonho. Bem, a Estação Cultura vai para um rápido intervalo, mas antes você escuta o som dos músicos Rodrigo Panassolo e Giovanni Barbieri. A gente já volta. Old man sunshine, listen you. Never tell me dreams come true. Just try it, and I'll start a riot. Beatrice Fairfax, don't you dare ever tell me she will care. I'm certain it's the final curtain. I never wanna hear from any cheerful Pollyannas that tells you fate supplies a mate. It's all bananas. They write in songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. We'd love to lead the way. Found more clouds of gray that any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. Was a fool to fall and get that way. O Estação Cultura está de volta e você confere agora a segunda parte da entrevista feita pelo Domício Grilo com o músico Alê Vanzella. E o Alê segue falando do seu primeiro disco. Cinza, sol, branco, mar,
Pois é, tu teve uma jogada arriscada aí, tipo, de nem o pessoal indie, de repente, refutar por estar trabalhando a bossa, e o pessoal da bossa tá refutando por estar tão indie, assim, né? É, eu podia ter dado um tiro no pé total, eu não sabia o que ia acontecer, mas tinha uma coisa que eu pensava, assim, quando eu fui fazer o primeiro disco e pensei em fazer o segundo, que acho que a ideia de fazer algum projeto com música, fazer um disco, é a ideia da relevância, tem que ter alguma coisa relevante naquilo. Não faz sentido eu fazer, pelo menos para mim, né? Para um monte de gente pode fazer, mas para mim não faz sentido eu fazer um disco ou um trabalho que não acrescente nada de novo, alguma coisa que realmente seja minha, assim, uma coisa verdadeira. Então, foi uma escolha arriscada, mas eu acho que era a única escolha que eu podia fazer na época, assim. Eu podia ter feito um disco de rock, sim, podia ter feito um disco de bossa nova, sim, mas como eram as duas vertentes que eu estava ouvindo muito na época, que eu estava extremamente interessado na questão da bossa, porque desde que eu vinha do rock, eu sempre toquei guitarra, toquei bateria, toquei baixo, mas eu nunca tinha tocado violão. Nunca tinha tocado violão de nylon, tocar com os dedos mesmo, sempre com palheta. E eu nunca tinha visto acordes de bossa nova, acordes jazzísticos, que às vezes é usado no MPB. Então isso abriu para mim um campo harmônico, um campo de trabalho muito diferente assim do que tinha. Então eu já não podia mais voltar a fazer só rock, eu queria fazer misturado com aquilo. E acho que foi... Hoje vendo, né, fazem 3 anos praticamente que eu lancei o Indie Bossa, vai fazer agora em julho, foi uma escolha acertada, eu achei. Acho que foi o caminho certo para tomar. Mas na época não tinha como saber. Foi feito no escuro mesmo e vamos ver o que pode acontecer. Vou te lembrar que não quero poder ver seus olhos sem me perder, sem notar que temos cor, temos sorte, temos paz e acordes, que temos cor, temos sorte, temos paz e acordes. Teoricamente, um disco de bossa nova com indie rock, cantado em inglês, português e japonês, tinha tudo para ser visto de uma forma um pouco estranha, né? É um disco estranho para o mercado, mas acabou tendo esses respaldos técnicos e de crítica e tudo mais. Isso foi muito importante. E a possibilidade de eu fazer essas turnês, né? Fazer essas turnês e realmente a bossa nova me tornar com um potencial internacional, porque ela tem esse gancho. A bossa, ela não é só brasileira. Ela é a nossa música mais respeitada no mundo. A mais conhecida é o samba, mas a mais respeitada é a bossa nova. Então, habilita a gente para fazer bastante coisa fora do país. My failure is divine. Your sin is my weapon. I expect your blessing. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o músico e compositor Rodrigo Panassolo e o pianista Giovanni Barbieri. Eles se apresentam no formato trio amanhã no Café Fonfon e o show vai ser especial com o repertório de Chet Baker, cantor de jazz norte-americano. Tudo bem, Rodrigo? É um trio, a gente está numa formação de dupla aqui no estúdio. Quem é que vai estar com vocês? Então, nos pegaram desprevenidos aqui. Vai vir com a gente um trompetista de São Paulo, que é o Sidmar Vieira, um grande músico incrível, que eu já tive a oportunidade de trabalhar lá. E Giovanni também, quando teve lá um tempo com a gente, né, Giovanni? E o Giovanni sempre aqui no piano, ao meu lado, me defendendo. Mais uma canção, então, por favor. The night is
It's like a lovely tune. Take care, my foolish heart. How white the ever constant moon. Beware, my foolish heart. There's a line between love and fascination that can't be seen in an evening such as this. For they both have the very same sensation when you're locked in the magic of a kiss. Her lips are much too close to mine. Beware, my foolish heart. But should our eager lips combine, then let the fire start. For this time it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart. It's love. This time is love, my foolish heart. Rodrigo, Chet Baker foi uma influência no teu trabalho como músico e compositor? Muito grande. Foi um dos primeiros nomes do jazz que eu conheci, assim, na época da internet, que a gente buscava coisas pelo Napster, aqueles programas. Eu lembro que uma vez caiu no meu computador uma música, eu ouvi, era desse disco, Chet Baker Sings, e eu me apaixonei, assim, eu não era muito conhecedor do jazz, e isso foi uma porta de entrada para mim. Então, e além disso, o Chet Baker influenciou muito, não só, acho que o meu trabalho e a minha vontade de ser compositor e cantor, como muita gente da Bossa Nova, por exemplo, porque ele foi o primeiro cara da onda jazzista a gravar com uma voz mais fraca, assim, mais suave, um estilo de cantar mais suave. Então, quando eu ouvi aquilo, também foi uma certa coisa de encorajamento, assim, de, pô, que legal, né? O cara canta sem ter aquela voz que era dos padrões da época dos cantores de jazz, que tinham aqueles vozeirões, né? Tipo Frank Sinatra, aquela coisa. Então, foi uma influência muito grande, assim, desde o início, e foi essa porta de entrada para o jazz, que é uma coisa que hoje em dia eu gosto muito, cada vez mais, estudo cada vez mais e procuro conhecer cada vez mais, assim. No show de amanhã, lá no Café Fonfon, qual é o repertório? Então, o repertório é basicamente formado pelas canções desse disco, Chet Baker Sings, que inclusive fez 60 anos agora há pouco. Ele é do final de 1954, que é o disco, então, primeiro todo cantado do Chet Baker. E depois ele gravou vários discos, na verdade, com essa mesma onda, como o disco Embraceable You, que também tem músicas no repertório, o Chet Baker Sings Again, que é onde ele volta a gravar depois uma onda de bebop que ele passou, tocando mais notas e melodias mais difíceis, mais rápidas. Ele volta para essa onda um pouco mais tranquila e grava esse disco de canções de novo. E vários discos e vários singles e coisas que eu peguei também da história dele, de shows e tudo que ele canta, como essa música que a gente cantou agora, que se chama My Foolish Heart, que ele gravou mais para o final da carreira e não está em nenhum disco, pelo menos até onde eu sei. Esse show já foi apresentado em São Paulo, onde você está morando agora? Já foi. Eu fiz ele pela primeira vez em outubro ou novembro do ano passado, no Jazz B, que é uma casa de jazz São Paulo incrível, que tocam
músicos do mundo inteiro. Fiquei muito feliz, muito honrado de fazer esse show lá com um time da pesadíssima de músicos lá, muito legal. Eu não ia perguntar sobre participações especiais no show da manhã, mas eu sei que a Gisele Dessanti, que é cantora e também sua esposa, vai estar lá com o filhinho na barriga também, né? O Francisco que está chegando. Exatamente. Parabéns! Obrigado. Pô, tá um momento maravilhoso, muito feliz. E, na verdade, eu falei para ela, Gica, dessa vez eu não vou te convidar para participar. Porque todos os shows que eu faço, ela participa. Porque ela é uma cantora incrível, né? E, além de ser minha esposa, eu admiro ela muito. Então, eu sempre acabo convidando por conveniência e por gosto mesmo. Eu falei, essa vez eu não vou te convidar. Mas eu acabei convidando o Chico, nosso filhote que está na barriga, para participar. Então, ela vai cantar umas músicas com a gente. Legal, muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Obrigado, Lembrando, então, que o show com o Rodrigo Panassolo, trio, acontece amanhã lá no Café Fonfon, a partir das 9h30 da noite, Rua Vieira de Castro, 22. Por favor, para encerrar. Isso aí, vamos lá. Lately I find myself up gazing in stars, hearing guitars like someone in love. Sometimes the things I do all stone me, mostly wherever you around me. Lately I seem to walk as though I had wings, bumping into things like someone in love. Each time I look at you, I'm limp as a glove and feeling like someone in love. Lately I seem to walk as though I had wings, bumping into things like someone